Digamos que você tenha que fazer alguma venda para alguma pessoa. Digamos que você é uma empresa e precise fazer essa venda. Quais as informações, sendo bem mínimo, bem minimalista, né, que você precisaria? Vamos colocar aqui. Se eu for fazer uma venda, talvez eu precise do nome do cliente e de um documento. Ok. Eu preciso também de um produto, o produto que ele vai comprar, a quantidade, ou seja, quantidade desse tipo de produto e o preço desse produto. Então vamos dizer que um dado cliente, Heracles Alencar, que sou eu, com o documento 123, comprou um produto, por exemplo, Magnetron. Quantidade 1, preço 145. Muito bem. Depois veio Luizinho e o documento dele é 456, comprou transformador. Comprou um transformador no valor de R$ 15. Depois veio a Luana e o CPF ou documento, não sei, 789, comprou um resistor. No caso do resistor, vamos colocar 10 a R$ 1. Mas daí depois, em outro dia, veio mais uma vez o mesmo cliente, Heracles Alencar, que tem o mesmo documento e comprou outro produto. Na verdade, dessa vez ele vai comprar 2 itens. Ele comprou um transformador também, que custa, até onde a gente sabe, R$ 15. E o mesmo Heracles, no mesmo dia também, que tem o mesmo documento, comprou mais um magnetron, que custa R$ 145. Ok, aqui nós temos alguns problemas. Primeiro, sempre vai ter que repetir os dados do cliente, que seria o nome e o documento. É necessário cada vez. Então, por exemplo, se eu tivesse que comprar, se o cliente Heracles Alencar tivesse que comprar 30 itens, nos 30 itens eu teria que repetir Heracles e o documento. Outra repetição, eu teria que repetir sempre o preço. Outra pergunta, ora, se eu tenho uma venda do Heracles Alencar aqui, como eu vou saber que essa é uma venda, aqui nessa linha é uma venda, e nessas duas linhas é outra venda? Por que não poderia ser uma venda nessa linha, essa aqui ser outra e essa aqui ser outra? E a gente pode fazer N perguntas aqui, e a gente vai tentando melhorar a situação. Por exemplo, quanto à pergunta, como é que eu vou saber que essa aqui é uma venda e essa aqui, esses dois registros aqui, é outra venda? Vou colocar aqui o nome da nossa tabela, vendas, nós estamos fazendo vendas, né? Eu posso colocar outro campo, data, e colocar aqui que no dia, por exemplo, 5/11, o Heracles Alencar veio, comprou um magnetron. O Heracles Alencar tem um documento 123, um magnetron no preço de 145. No dia 6/11, veio o Luizinho. Também no dia 6/11, veio a Luana. E no dia 7/11, veio o Heracles e fez uma compra de 2 itens. Pronto. Resolvemos mais ou menos o problema. Então agora eu já sei, não com absoluta certeza, de que na data 7/11 nós temos assim, um insight, uma probabilidade de que o Heracles fez uma compra de 2 itens. Logo, ele pagou aqui R$ 160, ok? 145 mais 15. E no dia 5/11 ele pagou apenas 145. E aqui fica fácil de ver, mas esses daqui não. Aí nós podemos fazer outra coisa. Nós podemos colocar um outro campo para resolver melhor ainda esse problema. Nós podemos colocar um código. Então, o código da venda 1
vai ser do Heracles Alencar. O código da venda 2 vai ser do Luizinho. O código da venda 3 vai ser da Luana. O código da venda 4 vai ser do Heracles. E como é a mesma venda do dia 7/11, também é o código 4. Poderia ser também no mesmo dia ele voltar 2 vezes e fazer 2 compras. Então seria 4 e 5. Mas no caso aqui, no nosso exemplo, é a venda 4. Muito bem, já resolvemos alguma coisa a mais, mas ainda não está convincente. Por que eu preciso repetir esses dados ainda? Todas as vezes eu vou ter que retornar isso aqui e eu vou ter sempre que recorrer a esses códigos aqui e pensar, opa, peraí, 4, aqui vai ter que ser 4, aqui vai ter que ser 4, se fosse 30 itens, e se um dia eu errar? Então tem vários, você já pode começar a ver que isso aqui não é muito eficaz. Então nós vamos desmembrar um pouco aqui nosso banco de dados. Começando pelo cliente. Ora, se ao invés de eu colocar aqui sempre Heracles Alencar e documento, será que eu não poderia fazer outra tabela? Eu vou colocar isso aqui para diferenciar bem. Vou colocar isso aqui de preto e branco, que quer dizer que é uma tabela. Isso aqui é uma tabela e nós vamos fazer uma outra tabela. Nós vamos fazer uma tabela chamada clientes. Para diferenciar bem, vamos colocar em preto e branco para saber que é uma tabela. Aproveitando, nós podemos colocar um código, um nome, na tabela clientes e um documento. E ao invés de a gente sempre repetir aqui, nós vamos alimentar nossa tabela com código 1 para Heracles Alencar, com documento 1, 2, 3, código 2 para Luizinho, com documento 4, 5 e 6, e código 3 para Luana, com 7, 8, 9. A partir de agora, você já não precisa mais sempre repetir esse nome, esse tanto de letra e nem o documento. Por quê? Porque eu posso simplesmente deletar essa coluna, ela não existe mais, e ao invés de colocar o nome aqui, eu coloco o código 1, 2, 3, 1 e 1. Então, eu digo que para minha tabela aqui, onde tiver no campo nome, onde tiver 1, ele vai até a tabela clientes e procura 1. Então, é esse registro aqui. É isso que o AppSheet faz quando as tabelas estão relacionadas. Ao invés de pegar e mostrar o código 1, vai mostrar um nome, mas dentro da tabela, dentro da relação, dentro da mecânica, dentro da engenharia do relacionamento entre as tabelas, está o código 1. Agora, se você analisar bem, eu não posso ter outro cliente 1 aqui. Eu não posso, por exemplo, ter o Zezinho como 1. Esse campo ele tem que ser único. O que quer dizer único? Quer dizer que só pode existir um registro de um certo valor, de um determinado valor em suas linhas. Porque se eu coloco um aqui para o Heracles Alencar e um para o Zezinho, aqui vai ser o quê? O Zezinho ou o Heracles Alencar? E aí nós temos o conceito de campo-chave. Para que o AppSheet e os bancos de dados que você se deparar na vida saiba chegar ao registro correspondente, ele precisa de um campo-chave. No caso do AppSheet, é a nossa ID personagens. E olha que está escrito key, ou seja, chave. Esse campo ID personagens, que equivale a código em clientes, ele está marcado como key. Por isso, nós temos aqui a Unique ID, que cria essa ID para a gente. Vamos lá no Vendas VC, personagens, cria essa ID aqui, que é única. Se você ver esse código aqui, ele nunca vai se repetir, ele nunca vai ser igual. Se for igual, ele dá um problema, ele acusa um problema no aplicativo. Então, você já aprendeu, já conseguiu entender
como é importante o relacionamento entre tabelas através desse código e o campo-chave. Para que serve o campo-chave? E por que ele tem que ser único, não pode ser repetido? E por que é tão importante a gente sempre colocar o código antes, ou seja, o que nós chamamos de ID. Geralmente a gente chama de ID, mas pode ser código da forma que você quiser, ok? Mas vamos continuar nosso entendimento aqui. Veja que nós já reduzimos a nossa tabela vendas. Se você parar para pensar, aqui o campo produto segue o mesmo raciocínio de clientes. Então, nós podemos criar uma segunda tabela, ou seja, uma terceira tabela, porque nós já temos uma tabela venda, né? Que se chama produtos. Nós vamos colocar na tabela produtos os campos código, descrição e preço. Vamos dizer que o produto 1 é Magnetron, com preço de R$ 145. O produto 2 é transformador, com preço de R$ 15. Aqui, ó, 2 transformador com preço de R$ 15. E o código 3 é o resistor, com preço de R$ 1. Para colocar os campos aqui, se você quiser. Então, nós criamos uma segunda tabela, uma terceira tabela que já existe vendas, clientes e produtos. E aqui nós podemos fazer outro relacionamento através desse código único. Aqui ele tem que ser único. Então, nós vamos a partir de agora colocar aqui um asterisco, que é o que geralmente você vai encontrar nos códigos únicos, nos bancos de dados. É um asterisco dizendo que ele é uma key, ou seja, ele é único e ele é um campo-chave. Aqui jamais pode existir um outro produto que tenha 3 como resistor e 3 como um outro produto qualquer. E aqui em produto, a gente pode usar o mesmo raciocínio. Produto 1, que é magnetron, transformador 2, resistor 3, transformador 2 e 1. Só que aí a gente vê também que a gente pode eliminar essa coluna. Por que eu posso eliminar essa coluna, Hércules? Porque eu já tenho os dados de preço em outra tabela. Então, quando eu me referir ao produto 1, que é Magnetron, automaticamente eu vou selecionar essa linha aqui, esse registro aqui, e vou saber que se eu precisar desse valor, o código único, ou seja, a chave que está relacionada, vai me trazer o preço. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, que existe uma relação entre a tabela produtos com a tabela vendas. E existe também uma relação entre a tabela clientes e a tabela vendas. Como é que é essa relação? Através dos campos-chave. Ou seja, na tabela clientes eu tenho um código único que é chave, na tabela produtos eu tenho outro código único que é chave, que eles são repetidos na tabela vendas. Eles são referenciados na tabela vendas. Então, o que a tabela vendas espera no campo nome? Ela espera o campo-chave da tabela clientes, que no caso do 1 é o Hércules, no caso do 2 é o Luizinho. O que a tabela vendas espera no campo produto, ou seja, na coluna produto? Ela espera o campo-chave de algum produto da tabela produtos, que no caso 1 é o Magnetron. E assim nós vamos fazendo o nosso relacionamento entre tabelas. Precisava que você entendesse tudo isso para que você chegasse ao entendimento da tabela mestre detalhe agora que vai vir. Perceba que nós temos uma repetição ainda aqui. Por exemplo, nós poderíamos colocar um cabeçalho do tipo. Vamos voltar ao o tempo de antigamente. Cliente X, por exemplo. Vamos no caso do Hércules. Cliente Hércules Alencar. E aqui nós colocamos os produtos que ele comprou. Então, ele comprou aqui, no caso, no dia 7 do 11. No dia 7 do 11 ele comprou 2 produtos. Se eu tivesse 30 registros aqui de produtos que ele comprou, então eu colocaria os 30 registros aqui, só que eu repetiria somente uma vez o nome Hércules Alencar. Por quê? Por que não precisa repetir sempre, como está aqui? Porque esse dado já está na tabela clientes, então ele só precisa aparecer uma vez.
Ah, mas aqui eu preciso fazer com que apareça. Sim, você pode pensar assim: um cliente pode ter vários produtos listados aqui. E se eu colocasse nessa tabela vendas aqui, eu teria que repetir sempre os códigos do cliente aqui a cada referência de produto que eu colocasse para ele aqui. Então eu teria que sempre repetir, sem falar também que o código aqui não poderia ser único. Então o que é que nós fazemos? Nós mudamos isso aqui. Nós vamos passar a que esse código seja único e seja campo-chave, e nós vamos colocar também só uma referência do cliente aqui e vamos criar uma quarta tabela, no caso, né, que nós vamos chamar de detalhes dessa venda. E essa tabela vai se chamar uma tabela filho ou detalhe. Como é que isso vai acontecer? Simples. Nós podemos pegar aqui, vamos fazer uma quarta tabela aqui, vamos apagar aqui. Nós vamos escrever aqui uma outra tabela. Detalhes. Mais uma vez, só para deixar bonitinho, vamos deixar com preto e branco, para deixar bem diferenciado. E aqui não tem tanta necessidade do código, mas eu vou colocar o código. Aí, nós vamos ter um campo que vai buscar um campo da tabela vendas, uma chave da tabela vendas, seguindo o mesmo princípio aqui do relacionamento clientes com vendas e produtos com vendas. E esse campo nós vamos chamar de vendas, que aqui no AppSheet, aqui no nosso, nós chamamos de ID vendas, esse campo aqui. Nós vamos buscar um outro código, que é o produto. E como o produto já tem o preço englobado, porque nós vamos também relacionar produtos com detalhes, nós vamos só colocar quantidade. Como é que isso aqui funciona? Simples. Essas ocorrências que se repetem aqui, na verdade, vão se repetir aqui. Então, vamos começar por aqui. No código de venda 1, lembra, esse campo vai passar a ser agora um campo-chave. Se ele é um campo-chave, esses números aqui, esses códigos aqui não podem se repetir, conforme a gente viu em produtos e clientes. Mas está repetindo, mas nós vamos tirar essa repetição. Então vamos lá. No detalhe de vendas 1, que nós sinceramente nem precisaria ter colocado esse campo, mas vamos lá. Nós vamos referenciar a vendas 1. Então na vendas 1, teve o produto 1 e a quantidade 1. Você está entendendo o que está acontecendo? Se você está entendendo, você já pode ver que esse campo não precisa existir. Não precisa existir mais aqui em vendas e também a quantidade também não precisa existir, porque nós estamos colocando os detalhes na tabela filho. Na tabela filho vem uma ocorrência, muitas ocorrências, muitos registros de um registro só na tabela vendas. É o que nós chamamos de relacionamento 1 para muitos, onde 1 é a tabela pai ou mestre e os muitos registros que se relacionam com a tabela mestre ou pai chama-se detalhes ou filho. Da mesma forma como através do campo-chave. Qual é o campo-chave da tabela vendas? A partir de agora é o código. Então, qual é o campo que eu preciso informar para o AppSheet para ele buscar? Bom, esse aqui. Nesse campo vendas, vai entrar o código da tabela vendas. Vai entrar a chave da tabela vendas para que eu saiba que há uma relação entre eles e que se refere a essa venda. E você vai entender quando chegar aqui no quadro. No detalhe 2, nós vamos nos referir a esse registro aqui. A venda 2, que foi comprado um produto 2 com quantidade 1. O produto 2, eu quero saber qual é o produto 2. Está aqui na tabela produtos, transformador. A venda 3, o detalhe 3, perdão, se refere à venda 3, que está bem aqui, que é da data. Ah, eu quero saber qual é a venda 3, que data que foi ela. Simples, eu estou aqui nesse detalhe, na venda 3, que é esse código aqui, foi no dia 6/11. Ok. Qual foi o produto? Nós vamos olhar para essa linha, da forma que o AppSheet vê, é assim, ó. Ele vê aqui, venda 3,
Então ele vem aqui para essa linha. A relação do detalhe da tabela filho com a tabela pai é 3. Então o AppSheet vai olhar para essa linha em tabela vendas, que é 1 para muitos. Aqui vai ter vários 3 se for o caso, ok? Só que ele vai olhar para o 1 só e é nessa linha aqui. E ele vai pegar todos os dados. E qual é o produto que nós temos nessa linha? O produto 3. Com qual quantidade? 10. E quando nós chegamos na venda, no código 4 do detalhes, que é a venda 4, ela se repete. Só que essa repetição ela vai passar a vir para cá. Então vamos lá. O nome do cliente ainda é 1, aqui não precisa ser informado. O nome do produto é 2. Se fosse no AppSheet, ele buscaria o 2, mas colocaria o label transformador. E a quantidade aqui ainda é 1. E aqui, esse 4 vai repetir no detalhe 5, de código 5. 4 também, com o produto 1, que é magnetron, e quantidade 1. Certo? Então, agora nós podemos apagar essa linha que se repete. Não precisa mais. E apagar essas duas colunas, porque elas estão como detalhes na tabela filho. E nós resumimos a tabela venda como pai com apenas código único ou campo-chave, a data da venda e o cliente. E passamos todos os detalhes da venda para detalhes, ou seja, essa aqui é a tabela mestre, essa é a tabela filho. Como é que isso acontece lá no AppSheet? No AppSheet, para a gente fazer um relacionamento normal, ou seja, um relacionamento sem o nível pai e filho, sem o nível mestre e detalhe, nós usamos o campo ref que você viu no último vídeo, no vídeo sobre o registro de vendas. Vamos olhar para a tabela vendas. A tabela vendas tem o campo ID vendas, que é similar ao campo código aqui, e aqui vai ser relacionado como campo-chave. Tá vendo aqui, ó? Key de chave. Então, ele está setado como campo-chave. O ID vendas é do tipo texto, está setado como campo-chave, porque recebe também uma fórmula Unique ID que o AppSheet disponibiliza para a gente não ter problema de repetição de dados no campo-chave. Ok? Detalhes em outros complementos. Depois ele tem um campo data do tipo date. Tipos de dados a gente também vai ter uma aula sobre isso, né? Um vídeo sobre isso. Depois nós temos um outro campo que é ID personagens, que você for para venda aqui, vai ser o nome aqui, ó, o mesmo nome, certo? Que está vindo o código da tabela clientes. No caso do nosso aplicativo aqui, se refere a ID personagens. Se você entrar aqui, é do tipo de dados ref, e você olhar aqui, está vindo da tabela personagens. Ou seja, há uma referência da tabela personagens. Quer dizer que esse campo aqui, ID personagens, vai receber o campo-chave da tabela personagens para que o AppSheet olhe para esse registro. Toda vez que olhar para esses campos-chaves, né, vai aparecer os registros que eu preciso. Por exemplo, aqui, quando eu inicio uma nova venda. Vender. Eu inicio uma nova venda, que eu coloco clientes. Aqui, o AppSheet está olhando para ID do cabeludo coreano, do gato guerreiro. Só que como lá na tabela personagem está setado como label, a imagem e o nome, ele vai mostrar o nome, mas o que ele está fazendo é, a ID personagens é referenciado com a tabela personagens, está escrito, tá bem aqui, tabela personagens. Então, eu vou pegar aqui, lá na tabela personagens, vou pegar a ID, vou olhar para isso daqui e mostrar lá Leão da Tribo de Judá. Ele vai fazer uma lista de clientes. Aí eu vou olhar para cá, para essa ID, vou mostrar o ambassador do Pixabay, vou olhar para essa ID, vou mostrar o Bart, vou olhar para essa ID, vou mostrar o Garoto Bravo. Ah, mas se eu precisasse mostrar o CPF, eu vou olhar para a ID primeiro e depois vou mostrar o CPF. É isso que o AppSheet faz.
Tá, ok, é um relacionamento de tabelas. E a tabela pai e filho, a tabela mestre e detalhes? Simples. Vamos lá para detalhes vendas. No caso de detalhes vendas, sempre que a gente, vamos voltar para cá, aqui a gente vai ter que setar, colocar um campo que receba, primeiro, que receba o código único, ou seja, o campo-chave da tabela pai. E tem que ser um relacionamento um para muitos, ou seja, o filho tem que ter muitos registros e o pai um registro apenas. Então, um registro se refere a muitos registros no filho. Como é que a gente faz isso no AppSheet? Vai até o filho, no caso. Qual é o filho do nosso aplicativo? Detalhes vendas. Qual é o campo que a gente vai usar para se referir à tabela vendas? ID vendas. E o que, que a gente vai fazer? Referenciar com a tabela vendas. E aí nós vamos setar como é parte de. Aqui, ó, em inglês, no caso em português. Nós setamos e a partir daí nós conseguimos fazer com que a AppSheet entenda que o detalhes vendas tem relação com vendas e de que é filho. Nesse caso, nós temos essa maravilha aqui que a gente pode mudar. Veja, entenda bem. Essa view vender está relacionado à tabela vendas. Só que quando nós entramos para inserir os dados, nós temos um terceiro campo aqui, que é a relação da vendas, que é o pai. Lembra que a gente está nesse formulário aqui na tabela vendas, da vendas, que é o pai, com o filho, que é detalhes vendas. E a gente pode ver isso aqui, ó, na coluna ordem. Vamos entrar na view, nessa view que ele gerou, o próprio AppSheet gerou, tem a coluna order aqui, ó. Está mostrando todas as colunas. Mas eu posso colocar data só, eu posso colocar personagens, ID personagens, e ele vai me mostrar, se não tivesse setado lá é parte de, ele ia mostrar só esses dois, porque não há o AppSheet não geraria um outro campo que é o detalhes vendas relacionado, que nós vamos colocar aqui, ó, detalhes vendas related, né? Related detalhes vendas, ou seja, relação com detalhe vendas do tipo pai e filho. Então ele cria um terceiro campo que aí eu posso chegar lá e inserir aqui. Toda vez que eu inserir alguma coisa aqui, vai ser um registro filho da tabela pai, que é a ID vendas. Qualquer registro vai aparecer isso aqui e é por isso que eu não tirei ainda para explicar isso para vocês, ó. Qualquer registro vai ser dessa ID B9, C7, C110, lá na tabela vendas, né? Mas vamos olhar ainda para a tabela. Na configuração das tabelas, sempre o pai vai receber a relação do filho. Então, se eu coloquei is part of, ou seja, é parte de, na tabela detalhes vendas, então automaticamente o AppSheet cria um outro campo na tabela pai que chama-se related detalhes vendas ou relação detalhes vendas. Eu acho que eu consegui explicar. Eu criei aqui umas tabelinhas aqui, mais ou menos o que a gente fez ali. Nós temos aqui, a nível lógico, a estrutura das tabelas. Aqui nós temos as tabelas, já com com as informações que a gente fez, já alimentada com as informações, inclusive o detalhes do vendas, que é filho do vendas. E nós vamos fazer um pequeno exercício aqui. Me dê um relatório das vendas do cliente 1 no dia 7/11. Muito bem. Então eu vou pegar aqui e colocar, vou fazer uma espécie de uma ficha, um relatório, um PDF. Vai aparecer o campo cliente, o nome do cliente, aqui embaixo a data da venda, bem aqui o documento do cliente e aqui a relação dos produtos que ele comprou. Então vai aparecer a quantidade do produto, a descrição, qual é o produto que ele comprou, o valor unitário, unit, né? Valor total, só total. E nós precisamos também
aqui, isso aqui é bem simplório mesmo, tá? Como vai ser, eu sei que vai ter só 2 registros, claro que a gente pode ter N registros aqui, o AppSheet faria isso, só quero que você entenda como que o AppSheet vai fazer isso aqui. E precisamos do valor total da compra, né? Nós vamos colocar aqui, total da compra. E vai vir um total aqui. Vamos só já colocar uma fórmula aqui para ficar mais fácil para nós, né? Então vai vir somar esse campo até L9, não é isso? L7, 8, 9. Ok. Então já vai estar somado aqui. Esses aqui vão ser em reais, caso automaticamente esse aqui entre em reais também. Então vamos fazer as vezes do AppSheet aqui. Cliente 1 nós já sabemos, Heracles Alencar. Então ele vai preencher aqui. Como é que o AppSheet vai ver? Ora, se eu estou dizendo que eu preciso da venda do dia 7/11 do cliente 1, eu estou sabendo que é a venda 4. Aí ele vem para cá e olha esse registro aqui. Ele sabe que o cliente 1 é o Heracles Alencar do documento 123, então ele vai fazer aqui. Heracles Alencar, um documento 123. Ele também sabe, e já foi informado, que a data da venda é desse registro aqui, é 7/11. Vai informar. Informou que é 7/11. Vamos colocar isso aqui em negrito. E aí, ele também sabe que a venda 4 do dia 7/11 do cliente Heracles Alencar precisa ter uma relação em detalhes vendas. Quantas ocorrências em vendas, que aqui é o pai, relação 1 para muitos, quantas ocorrências da venda 4 aparece na venda detalhes vendas? 2. Uma é o produto 2. Vamos olhar para a tabela de produtos. O produto 2 é transformador. Então, o produto 2, quantidade 1. Então, nós vamos colocar aqui, quantidade 1, descrição transformador. Qual o valor do transformador, o valor unitário desse transformador? Ora, nós estamos olhando para esse registro aqui, da venda, detalhes da venda 4. Está compreendendo que a tabela filho, ela tem um registro, ela tem muitos registros, ou seja, uma quantidade de produtos, muitos registros para um produto da tabela pai. Então, esse registro único, que é sempre o campo-chave, vai se repetir aqui de acordo com a quantidade de registros, que no caso é o produto, ok? Então, sempre que aparecer um registro aqui, um outro produto, ou fosse outra informação que você colocasse aqui, nome, sei lá o que, entendeu? Que se referisse a esse campo aqui, iria aparecer 4 aqui. Então, vamos continuar. Olhando para essa linha, o produto 2, a quantidade 1. Só que eu ainda preciso de mais uma informação, o valor unitário do produto 2, do transformador. Ainda olhando para essa linha. Então, olhando para essa linha, detalhes está relacionado com a tabela produto. Está aqui, através do campo-chave da tabela produto 2. Então, transformador. Então, nós vamos olhar para essa linha e ele vai informar aqui que o valor unitário é R$15. Ora, 1 vezes 15 dá 15. Poderia fazer uma fórmula, mas a gente faz assim, ok? Vou colocar isso aqui também nesse formato aqui, nesse tipo de dados. E aí nós preenchemos o primeiro. Aí nós vamos preencher o segundo, porque existe mais um registro na tabela filho, ou seja, se fosse aqui, seria em detalhes vendas na tabela filho, o campo que está is part of, né? No caso é parte de, essa relação pai e filho, mais um registro aqui na tabela filho com 4. E 4 se refere a 7/11 cliente 1. Ok, 4. Mas veja que o AppSheet está olhando só o código único, ou seja, o campo-chave. Por isso é muito importante o campo-chave.
Aqui, lá no AppSheet, eu informei lá no AppSheet que esse campo não é texto, não é número, não é preço, nada. Esse campo é ref. E se eu estou dizendo que ele é ref, quer dizer que ele vai receber a ID, ou seja, o campo único, o campo-chave de alguma outra tabela, que no caso é vendas. Tá? Vou colocar lá, quando colocar o campo aqui, quando eu colocar o campo aqui, ID vendas, ref, tipo de dados ref, e eu vou dizer que ele vai receber a ID, ou seja, o campo-chave da tabela vendas, ok? Então, resta que esse campo-chave aqui da tabela vendas 4 está aqui, então, na verdade, eu estou olhando para essa linha, e aí vou olhar para essa linha aqui, que é o segundo registro que eu preciso, que o primeiro eu já fiz, e aí eu vou olhar para a tabela produto de novo. Tabela produtos é o 1, é o magnetron e 145. Então eu vou colocar quantidade aqui, 1 magnetron no valor de 145. Ora, se é 1, 145, 145. Valor total da compra, R$ 160. Pronto, fiz um relatório aqui. Isso aqui podia ser uma terceira, uma quinta tabela, no caso, né? Poderia ser uma quinta tabela recebendo esses dados aqui. Eu espero que você tenha entendido todo esse relacionamento. Eu não fui muito para o AppSheet porque eu julguei que seria melhor entender a mecânica, né? Espero que você tenha gostado do vídeo mesmo, espero que você tenha aprendido, tenha sido útil para você. Se foi útil para você, curte, compartilha, ative o sininho de notificação. Faça isso porque você pode ajudar outras pessoas que precisam dessa informação assim como você precisou. Você não está ajudando só a mim de crescer o canal, você está ajudando outras pessoas que precisam dessa informação. Principalmente se você deixar seu comentário com dúvidas, com elogios, da forma que você quiser. Só seja respeitoso nos comentários quanto a críticas e muito obrigado, até o próximo vídeo.